Boa noite, Oliver Twist. Vamos para mais um. O ócio criativo proposto por Domênico de Masi. Essa vai ser a provocação de hoje. O ócio, que no nosso entendimento seria um momento de descanso, sem nenhum propósito, na visão de Domênico, é o momento que a gente tem um descanso cerebral, a gente tem uma redução de fluxo de informações transitando, a ponto da gente poder parar, se esticar numa rede, por exemplo, deitar lá, olhando para um visual maneiro e praticar o hábito de refletir, de criar. Somos criativos, todos somos. Desligar o módulo automático de trabalho, e ligar o módulo criação, ao invés de cópia. É claro que para isso tem todo um contexto, tá? Bom, vamos lá, vamos começar enquadrando aqui o contexto como um todo. Domênico de Masi é um cara de 85 anos, nasceu em 1938, entre as duas guerras principais que aconteceram no Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então ele acompanhou Revolução Industrial, ele acompanhou uma série de fatores históricos no que diz respeito à economia, as transformações que a economia vem sofrendo, principalmente com o advento da tecnologia, e, consequentemente, com as mudanças de modelos de negócios, que, consequentemente, mudam os formatos de trabalho, as relações de trabalho. Tá? Então, no ano de 2000, ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. Eu li esse livro em 2004, fresquinho ainda. Ele colocou em 2000 uma série de coisas que estão acontecendo agora na nossa sociedade. Ele previu em 2000 o home office. Ele já fazia isso em Roma, no escritório dele. Ele ficava parte do tempo trabalhando de casa e botava funcionário dele para trabalhar de casa. Em 2000, galera. Olha quem é esse cara. Tá? Então, ele cita o exemplo da Alemanha. Porra, se a gente analisar a Alemanha, tem uma série de países no entorno da Alemanha que poderiam ser exemplos de produtividade. E quando a Alemanha é o destaque principal de toda a Europa, de todo o mundo. O índice de produtividade da Alemanha é um absurdo. Se você pegar os dados, ele cita os dados em algumas palestras dele. Cara, é assim, os alemães reduziram a carga horária semanal de 48 para 38 horas, se eu não me engano. Para poder fazer isso, eles tiveram que colocar mais um turno de trabalho. Aí nego questiona, porra, o cara é louco, os alemães são loucos, aumentaram a folha de pagamento. Só que, como esses funcionários trabalham menos, eles têm mais tempo para criar, para refletir e para aplicar com muito mais certeza as convicções, com muito mais convicção as ideias, testando e melhorando a cada nova tentativa os índices de produtividade, onde produtividade é gastar menos para se obter mais. Menos tempo, menos energia, menos dinheiro, para produzir mais. Produzir mais com menos. Então esse modelo não somente equilibrou o que poderia vir a ser um desequilíbrio, que era o aumento da folha de pagamento dessas indústrias, como superou as expectativas do que tinha sido planejado no início. A Itália continua com as 48 horas semanais, não produz igual a Alemanha. Toma banho, assim. Índice de desemprego, todos os índices que você pega para comparar, a Alemanha igual a Itália. Tá ali, cara. Por que a Itália não cai dentro que nem a Alemanha não tem juízo? A economia da Itália é parecida com a da Alemanha, em termos de potencial para a produtividade. Potencial de produtividade. Podia estar ali, cara. Pare a paro ali. Não tá.
Porra, isso tem um propósito, isso tem um motivo, isso tem um porquê. Então, onde ele quer chegar? E aí, o que me cativa no Domênico de Masi é que esse pensamento que eu venho compartilhando com vocês aqui, de cara, se conecta, olha para dentro, se descobre, pega o que tem de virtude dentro da gente e vamos trabalhar aquilo ali até morrer, até a nossa morte. Vamos trabalhar com aquilo, porque a gente vai ter um momento que a gente vai confundir trabalho com diversão. E é exatamente isso que o Domênico de Masi fala. Quando a gente mistura trabalho com diversão, passa a ser um jogo. É diferente. É óbvio que o resultado vai ser mais produtivo. Com tempo para a gente criar, para a gente refletir e depois criar. Qual é o projeto que eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo? Sai, olha de cima para baixo. Como se fosse um tabuleiro aquilo ali. Um jogo. Pensa. Cria. Executa. Acha erro. Volta, corrige. Pensa de novo. Executa já com a correção. Analisa de novo. Cara, a gente precisa de tempo para fazer isso. A gente precisa de uma conexão conosco, porque senão a gente só fica ouvindo o que o outro está falando e fica repetindo os padrões. A gente tem que quebrar os padrões da mesmice. Padrão é maneiro assim, quando você chega num alto nível, aí é maneiro você manter o padrão, porque isso é sinal de alta produtividade e de produtos, por exemplo, de alto nível. Os projetos de alto nível. Eu trabalho padronização dos meus projetos de aromatização de ambientes. A gente vai lá, identifica a identidade olfativa de uma determinada marca, faz um trabalho de aromatização onde essa marca atua, descobre as nuances para poder chegar na maior potência de resultado daquilo ali, e quando a gente acha que chegou num patamar bacana, a gente vai lá e padroniza tudo, para a gente manter um alto padrão, porque alto padrão é igual a alta qualidade. Beleza? Agora, pegar um padrão social e repetir esse padrão, a gente vai repetir o resultado. Pegar o padrão da concorrência e repetir o padrão da concorrência, a gente vai ficar igual à concorrência ou pior. Nesse sentido, a gente precisa quebrar paradigmas, quebrar padrões. A gente precisa ter o nosso próprio pensamento, o nosso próprio olhar a respeito dos nossos, pelo menos dos nossos projetos, porra. Pelo menos da área em que a gente atua. No segmento que a gente escolheu para ganhar vida, para trabalhar. E que seja esse segmento que ele esteja conectado a quem de fato somos. Que esteja conectado às nossas virtudes, ou à nossa principal virtude, de preferência. Então, esse discurso que a gente vem, essas reflexões que a gente vem fazendo ao longo desses 2 meses para cá, que a gente está trocando aqui, cara, eu venho falando Domênico de Masi e o Ócio Criativo, Domênico de Masi e o Ócio Criativo. Eu falei umas 3 ou 4 vezes isso. E de repente eu parei para escutar uma entrevista com ele ontem, e caiu a ficha. Eu falei, cara, eu estava fazendo isso, claro, eu li o livro em 2004, então tinha coisa ali que estava no meu subconsciente. Eu já tinha uma parte desse conteúdo que eu ouvi na entrevista de ontem, estava aqui dentro, em algum lugar. O conceito, óbvio, tanto é que eu repito ele até agora, mas os detalhes, as nuances, por exemplo, esse exemplo que ele deu da Alemanha não tem no livro. Isso aí não tem no livro. Até porque a Alemanha fez essa jogada em menos de 10 anos para cá, se eu não me engano. Quando ele escreveu o livro, ainda não tinha se dado. Ele ainda não tinha se dado. Por isso que não entrou no livro. Tá? Agora, cara, tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui. Esse pensamento do ócio criativo tem tudo, esse conceito que ele apresenta, tem tudo a ver com o que a gente vem falando ao longo desses 2 meses. E, cara, a gente está falando de um cara cabeçudo, a gente está falando de um senhor de 85 anos de idade, intelectual, sociólogo, vivido, culto, respeitado nas melhores universidades do mundo, dá aula nas melhores universidades do mundo, dá palestras para as melhores pessoas, cara, para as pessoas mais
conectadas do mundo. Não é possível que a gente não tenha muita coisa para aprender com esse cara. Não é possível. Esse é o tipo do cara que ele tá de mãos dadas ali com aquela galera que eu venho citando aqui, que eu amo. Tá? Que é o Bernardinho na liderança, que é o Vicente Falcone nos processos. Essa galera da pesada. Essa galera que enxerga além. Essa galera que vê muito na frente. E que a gente tem muito que aprender com eles. O tempo todo. Sacou? Galera, deixei aqui um descritivo. Não dá para falar de ócio criativo em um videozinho de 10 minutos. Não dá para descrever Domênico de Masi tão pouco, dentro desse curto período de tempo. Leiam a obra, eu aconselho. Leiam a obra, O Ócio Criativo. Procurem entrevistas com esse cara. Escutem esse cara. E a gente volta a falar sobre ele e sobre o conceito de ócio criativo um pouco mais para frente. Demorou? Galera, obrigado pela energia dedicada, obrigado pelo tempo dedicado. Tamo junto, até o próximo.